Programa Palavra Verdadeira, do coração de Deus para a sua alma. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus prezados irmãos, e a todos quanto nos assistem, com imenso prazer, e mais uma vez, aqui estou para juntos, nos alegrar na presença do Senhor, meditando na palavra do Senhor nosso Deus. Bem-aventurados são aqueles que lêem, os que ouvem e guardam as palavras da profecia deste livro. Nós somos bem-aventurados quando nós tiramos um pouco do nosso tempo para junto meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Prezados irmãos, mais uma vez eu peço a todos meus irmãos que juntos levemos esta palavra, que anunciemos o Santo Evangelho de Jesus Cristo, pois esta é uma ordem imperativa do Senhor Jesus, quando Ele mesmo diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus chama homens e mulheres cheios do Espírito Santo para anunciar a mensagem salvadora da parte do Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus, ela é verdade, ela é verdadeira. E todos quanto acreditar nesta palavra, com certeza serão salvos. Todos aqueles que der lugar à palavra de Deus, todo aquele que guardar os mandamentos do Senhor, serão salvos. Portanto, meus prezados, leiamos a palavra de Deus, que está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 10, no versículo 9 a seguir, que diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, e acharás pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, viu o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Prezados irmãos, Jesus Cristo, que é o nosso bom pastor, Ele tem cuidado de nós. Ele cuida do seu povo, Ele cuida das suas ovelhas. O Senhor Jesus tem o melhor para nós, porque Ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ele cuida das suas ovelhas. O mercenário que não é pastor não está preocupado com as ovelhas de Cristo. O mercenário que não é pastor não se preocupa em dar o melhor, em dar pastos verdes, que é a palavra de Deus. Ele não se preocupa em ensinar as ovelhas de Cristo a trilhar em caminhos retos, porque ele não é pastor, ele é mercenário, deixa as ovelhas de qualquer jeito. Vindo o lobo, que se refere ao próprio diabo, ele deixa as ovelhas e foge, e deixa que o inimigo os arrebate. Jesus Cristo, Ele é o bom pastor, Ele é a porta, quem entrar por Ele será salvo. Ele tem cuidado dos seus, e a Bíblia mostra esse cuidado de Deus para conosco, que Deus enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário, para que nós tenhamos vida e tenham em abundância.
Nós lamentamos, meus irmãos, por ver tantas ovelhas do rebanho do Senhor tão dispersa, sem entendimento, sem conhecimento da palavra de Deus, unicamente escandalizando o Evangelho, porque não foram ensinadas como deveriam ser ensinadas, porque não foram ensinadas realmente pela palavra do bom pastor, pela palavra de Jesus Cristo, a palavra que transforma. A Bíblia fala de um texto da Bíblia que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no verso 31. Paulo, quando estava na prisão, a Bíblia diz que por volta da meia-noite, o alicerce do templo tremeu, as portas se abriram, e a Bíblia diz que o carcereiro, ao chegar vendo as portas do cárcere abertas, pensou em se suicidar. Mas Paulo disse, quando ele levanta a espada: não faça isso, pois estamos todos aqui. Aí foi aí que a Bíblia deixa claro que o carcereiro creu na palavra de Deus. E ao crer na palavra de Deus, ele disse: que farei para ser salvo? Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Meus prezados, nós precisamos crer mais e mais no Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos acreditar mais na palavra do Senhor, e não em palavras de homem, e não em conversa de homem que nada tem para nos dar. Mas devemos acreditar na palavra de Deus, devemos meditar na palavra do Senhor. Jesus manda nós examinar as Escrituras, para que cuide nela ter a vida eterna. A vida eterna nós encontramos em Jesus, quando nós examinamos a palavra do Senhor, quando nós examinamos a Bíblia Sagrada, aí nós passamos a acreditar mais e mais no Senhor Jesus. Prezados irmãos, quantas das vezes você já ouviu pregação que não condiz com a Bíblia, pregação que não condiz com a palavra de Deus? Quantas das vezes você tem ouvido muitos ensinamentos de homem que não condiz com a palavra do Senhor? Quantas das vezes você já ouviu pessoas mandar você fazer coisas que não condiz com a Bíblia, que não tem nada a ver com a Bíblia? Portanto, meus prezados, não fique só ouvindo, mas procure você mesmo ler a Bíblia, você mesmo ler a palavra de Deus, para que possamos nos chegar mais para o Senhor. É o Senhor quem diz: chegai-vos para mim, e eu me chegarei a vós. Devemos buscar mais no Senhor. Nós estamos no tempo do fim. A volta do Senhor Jesus se aproxima. E quanto mais a volta do Senhor se aproxima, mais o diabo tem usado aqueles que se dizem pastor, que não são, mas que são unicamente mercenários, para enganar as ovelhas de Cristo, para arrebatar o rebanho do Senhor. Portanto, devemos buscar mais no Senhor, acreditar na palavra de Deus, e não em palavra de homem que não condiz com a Bíblia. O versículo 10 diz que o Senhor, no versículo 10 diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha abundância. O ladrão, que a Bíblia se refere ao próprio Satanás, ele veio senão para roubar, matar e destruir. Jesus veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. O ladrão é aquele que engana, é aquele que rouba a nossa fé, é aquele que não ensina a verdade, é aquele que não quer andar pela verdade e sim pela mentira. O versículo 11: eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. É somente o bom pastor,
Somente Jesus quem dá a vida, ou quem deu a vida pelas suas ovelhas. Somente Jesus Cristo. E não adianta nós buscarmos em homens que nada têm para nós, mas devemos buscar em Jesus Cristo. Devemos buscar conhecimento na palavra do Senhor, nosso Deus. A Bíblia diz que um dia há um só rebanho, um só pastor. Porém, o falso profeta, o mercenário que não é pastor, ele traz essa história para o outro lado. Ele diz que esse bom pastor será um homem que não é Deus. E ele diz que o seu rebanho é todas as igrejas naquele mesmo lugar. É mentira, porque a igreja, na verdade, vai ser só uma igreja, mas o pastor vai ser só um, e esse pastor não é homem aqui da terra. Esse pastor é Jesus Cristo. Foi ele quem deu a vida por nós. Porém, o mercenário, o falso profeta, ele leva essa história para o outro lado. Ele diz que esse pastor é um homem, que eu não vou citar o nome, mas ele diz, nós sabemos quem é este homem que eles pregam, dizendo que é ele. É mentira, não é verdade. Esse pastor é Jesus. E esta igreja, este só rebanho, é a igreja de Cristo em todo o mundo. Portanto, meus prezados, devemos apelar a cada momento para a Bíblia Sagrada, para não sermos enganados pelos falsos profetas que nada têm para alimentar a nossa alma, que nada tem para nos conduzir até a Deus. Porém, o próprio Jesus, ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vê o Pai senão por ele. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê e vi o lobo, e deixa as ovelhas, e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário, porque é mentiroso, e não tem cuidado das ovelhas. Por isso que ele foge, porque ele é mentiroso. Ele não é pastor, ele não está nem preocupado. Existe uma aldagem que diz que quem atira com a pova alheia não toma chegada, e eles não estão preocupados, porque as ovelhas não é dele, as ovelhas é de Jesus Cristo, nem ele mesmo é de Jesus, portanto ele não está preocupado coisa nenhuma com as ovelhas de Jesus. Por isso é que muitos destes mercenários que não são pastor e que não têm cuidado das ovelhas de Cristo, diz que não tem nada, que o homem pode fazer tudo, pode fazer o que quiser, diz que o Senhor é amor e não tem problema. Deus é amor, na verdade, mas ele também é justiça. E a Bíblia diz que o Senhor ele vem buscar um povo lavado, regenerado pelo sangue de Jesus. Um povo que acreditou na palavra de Deus. Um povo que nasceu de novo. Um povo que realmente olha somente para o Senhor, o autor e consumador da sua fé. A este sim devemos olhar, que é Jesus, que é o nosso bom pastor. Meus prezados, não dê ouvido à voz de estranho, não dê ouvido à voz de falsos profetas, não dê ouvido à voz daqueles que não lhe provam a verdade na Bíblia Sagrada, que apenas traz esse entendimento deles próprios, que acham que aquilo que ele pensa é a verdade. Portanto, a verdade está na Bíblia Sagrada. Não podemos aumentar e nem diminuir. Se alguém está diminuindo alguma coisa da Bíblia, ele é um mercenário, ele é um mentiroso. E se ele acrescenta qualquer coisa do livro desta profecia, também ele é um mercenário. Ele é o ladrão, ele é o mentiroso, e não devemos acreditar nestas pregações que não condiz com a Bíblia Sagrada, porque hoje, meus prezados, o inimigo realmente tem roubado o tempo das pessoas, roubado o prazer das pessoas em examinar a Bíblia, ler a Bíblia Sagrada, a buscar mais conhecimento no Senhor, e é por isso que as almas, os homens têm sido uma presa fácil para Satanás, porque não têm examinado as Escrituras. Por isso que Jesus diz que o homem erra por não examinar as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus. Busque conhecimento no Senhor Jesus, busque na palavra de Deus, olhe para Jesus, que é o nosso bom pastor. Ele cuida de nós,
Ele deu a sua vida por nós ali na cruz do Calvário. Ninguém mais se atreveu a dar a vida por nós, nem Pedro, nem João, nem Paulo, nem Estevão, nem Francisco, nem Benedito, nem a própria mãe de Jesus. Ninguém se atreveu a dar a vida para nos salvar. Porém, Jesus, ele veio com esta finalidade de derramar o seu sangue ali na cruz para nos dar vida e vida em abundância, para nos dar o direito de estar com o Senhor para sempre. Portanto, meus prezados, olhe para Jesus, comece a olhar para os sinais do fim dos tempos. Jesus está voltando, o amor tem esfriado, os homens não se entendem mais, tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. O amor tem esfriado até na vida daqueles que se dizem cristãos, o amor tem esfriado na vida daqueles que se dizem líder, que não amam nem mesmo as suas ovelhas. Portanto, meus prezados, olhe para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É Ele quem nos ama. É Ele quem cuida de nós. A sua palavra é fiel para nos ajudar a nos conduzir até o céu, o lugar que o Senhor tem reservado para nós. Jesus tem preparado o lugar em São João 14, ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não for assim eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E se muitas das vezes você encontrar, meu irmão, aqueles que dizem que o homem não vai para o céu, mas a Bíblia e a palavra de Deus, em Filipenses capítulo 3, versículo 20, o apóstolo diz: porque a nossa cidade está nos céus, da onde também esperamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, parte do verso 16, a Bíblia diz que o Senhor vem buscar a sua igreja, ele vem arrebatar o seu povo, os seus escolhidos, aqueles que não deixaram ser enganados pelos mercenários, pelos falsos profetas. Ele virá buscar todos aqueles que deram ouvido à voz do Senhor, que ouviram a palavra de Deus. A Bíblia diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Portanto, meus prezados, dê ouvido à voz do Senhor. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, dê ouvido à voz do Senhor. Aproxima-se de Jesus, Jesus está voltando. Você que nunca aceitou o Filho de Deus como Salvador e que até aqui tem se enganado pela falsa religião, pelos falsos profetas, pelos mercenários de que não são pastor, dê ouvido agora à voz de Deus, examine a Bíblia, aceite o Filho de Deus como Salvador. Jesus está voltando para arrebatar um povo que renunciou ao pecado, um povo que agora se volta para o Senhor, acreditando na palavra do Senhor e adorando o Senhor como o único Deus verdadeiro. Portanto, meus prezados, eu te peço, ajunta-te a nós e vamos levar a palavra do Senhor como ela é. Pregue a palavra de Deus, não te preocupa. A Bíblia diz que nós somos entregues o dia todo, como ovelha ao matadouro. Não te preocupa. Se alguém morrer por amor ao nome de Jesus, muito breve ele chegará ao céu ainda mais cedo, porque a morte é o nosso transporte mais veloz para chegarmos à presença de Deus. Não temas, pregue a palavra de Deus, não tema, não olhe para as afrontas do inimigo, olhe para Jesus, que é o nosso bom pastor. Ele deu a vida por nós, ele continua conosco, ele é o nosso general, ele é o nosso advogado, ele é o nosso juiz, ele é o tudo para a nossa vida, somente o Senhor. Fique com essas palavras, meus prezados irmãos. Olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê da sua graça. Muito obrigado mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.